Então, muito boa tarde. Vamos iniciar a nossa sessão da Associação de Agricultores do Ribatejo, em que o tema que temos hoje para falar é o Horizonte 2030, planos governamentais de aplicação dos fundos comunitários e o seu impacto real no mundo rural. Eu agradeço para já a presença do Diretor de Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, o Pedro Brás Teixeira, que, acabando esta apresentação inicial, irá fazer a sua apresentação. A Susana Sassetti, a nossa Secretária-Geral, que também estará aqui para nos ajudar a falar um pouco dos fundos da PAC, e ao vereador Nuno Serra, que há de chegar entretanto, que também nos vem dar o seu apor sobre este tema. Por isso agradeço a todos e quero também agradecer à empresa que nos está aqui a fazer o streaming a conteúdos globais, porque tem aqui um programa muito apertado, mas como tivemos aquele incidente aqui de luz de manhã na feira, tudo isto atrasou e, portanto, nós vamos fazer streaming, vamos transmitir em streaming esta sessão até às 3h30. Às 3h30 terminaremos a sessão em streaming e depois, em termos do debate, logo veremos se coincide o final ou não. Por isso, muito obrigado a todos e eu vou passar então a palavra aqui ao Pedro Brás Teixeira, que nos vai se apresentar, e o Fórum Competitividade, e posteriormente iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O Fórum para a Competitividade foi criado em 1994 na sequência do relatório Porter de promoção da competitividade do país. E tem-se focado exatamente em fazer pressão junto das autoridades públicas no sentido de termos políticas públicas que promovam a competitividade e o desenvolvimento. Isso tem sido especialmente importante nos últimos anos, porque Portugal está, como vamos ver, com um grave problema económico há cerca de 20 anos. E eu então passava à apresentação. Muito brevemente vamos falar sobre a estagnação dos últimos 20 anos, a importância da agricultura, o PRR e o crescimento potencial, os fundos e a agricultura e, finalmente, umas sugestões no final. A economia portuguesa está estagnada nos últimos 20 anos, que é uma coisa extraordinariamente grave e surpreendente. Nós recebemos fundos europeus há mais de 40 anos e, portanto, não faz sentido estar a divergir da média europeia. E, no entanto, é isso que está acontecendo nos últimos 20 anos. Nós temos tido falta de investimento e temos a produtividade estagnada. O capital por trabalhador tem caído ou estagnado e, portanto, a economia não tem sido capaz de crescer nos últimos 20 anos. Em vez disso, temos sido ultrapassados pelos países de leste e só temos um ponto positivo nesta questão, que é temos uma subida das exportações. Portanto, neste quadro relativamente negativo, temos uma subida das exportações. Já agora, eu vou falar só uma das consequências desta economia estagnada, é que, como a economia está a crescer pouco, as receitas fiscais naturalmente crescem pouco. E então, para compensar isto, temos impostos mais altos para compensar a falta de crescimento. E é por isso que nós temos, por exemplo, níveis de imposto muito mais altos que em Espanha, comparando, por exemplo, uma coisa que é muito importante para a agricultura, que é o nível dos combustíveis. Os impostos em Portugal são muito mais altos que em Espanha, porque Portugal cresce menos. Portanto, se nós resolvermos o problema do crescimento económico, podemos também aliviar o problema das contas públicas e da fiscalidade em geral. Qual é que é a importância da agricultura, o peso? Isto aqui, assim, temos aqui algum problema. Normalmente o INE publica em conjunto os valores da agricultura, silvicultura e pescas, que é o chamado setor primário, e nós temos um peso de 2% no PIB.
No emprego, o peso é um pouco maior, 2,8%, mas é sobretudo importante no caso das exportações. E aqui nas exportações eu agreguei não só o setor primário, mas o agroindustrial. Porque as indústrias que dependem da agricultura dependem exatamente do sucesso da agricultura. Portanto, não faz sentido falar no sucesso da agricultura sem falar do agroindustrial. E, no caso, se nós olharmos para o agroindustrial, então este setor representa já 20% das exportações. E, portanto, é muito importante nós olharmos para o peso das exportações, porque isso faz com que se olhe para a agricultura com uma outra perspectiva de maior valorização, até porque, e já vamos ver isso, o atual governo empenhou-se mesmo no aumento das exportações em percentagem do PIB. Portanto, há um foco deste governo no aumento das exportações do PIB e, portanto, já que o agroindustrial representa 20% do PIB, é um peso muito grande, 20% das exportações, portanto, e há um empenho do governo no aumento das exportações, então é preciso apoiar o agroindustrial para ter esse sucesso no aumento das exportações. O que é que aconteceu, para reforçar esta ideia, o que é que aconteceu agora no PIB do segundo trimestre, que foi revelado há 15 dias, que se anda a dizer que foi os maiores crescimentos desde sempre, quer dizer, o PIB continua 3,4% abaixo do segundo trimestre de 2019, portanto, não estamos nada, é dos países em que está o maior atraso em relação à média europeia, em relação ao nível que nós estávamos antes da pandemia. E se virmos a decomposição, o consumo privado está ligeiramente acima, o consumo público é que aumentou muito, o investimento, infelizmente, também ainda não recuperou completamente, mas, principalmente, as exportações estão 15% abaixo do que estavam há 2 anos, antes da pandemia. Em particular, com 2 aspectos muito diferentes. No caso dos bens, uma queda de 5%, no caso dos serviços, onde pesa imenso o turismo, é devastador, uma queda de 36%. Portanto, em relação àquele objetivo que o Governo tem de crescimento das exportações, a pandemia veio trazer uma perda muito grande e, portanto, vai ser necessário um esforço muito importante para recuperar da pandemia. Começando agora a falar dos fundos europeus, temos aqui assim o PRR e o primeiro problema da maneira como o PRR está desenhado é que está desenhado a pensar no curto prazo e o Governo olha para o PRR no contributo que ele dá para o crescimento económico apenas no curto prazo e no curto prazo a preocupação é com a procura. Isto significa que qualquer procura, seja uma boa ou seja má, é indiferente para o PIB. Uma que contribui para o crescimento económico a mais longo prazo ou não, é indiferente na perspectiva do Governo. E, portanto, as escolhas que estão subjacentes ao PRR revelam este problema da forma como ele é olhado. E de tal maneira que o programa de estabilidade que o Governo revelou pouco depois, não prevê qualquer impacto positivo do PRR sobre o crescimento potencial da economia, o que é extraordinário. Vamos gastar a mais, supostamente, 16 mil milhões de euros na economia portuguesa e isso não vai ter nenhum contributo de melhoria do potencial de crescimento da economia portuguesa, que é uma confissão de fracasso à partida, que é realmente muito estranha, surpreendente, quer dizer, e francamente, não é aceitável. Portanto, há aqui assim um problema do PRR que vamos gastar dinheiro sem um grande critério da preocupação de que isto contribua para o crescimento de médio prazo. Para haver uma preocupação com o médio prazo,
os fundos europeus deviam ser aplicados numa lógica de oferta, ou seja, como é que este investimento vai aumentar a nossa capacidade produtiva, vai aumentar o capital disponível para produzir, vai aumentar a produtividade do capital que está a ser aplicado. Mas, infelizmente, não é isso, não é essa a lógica que tem estado subjacente, e daí também os defeitos e as escolhas que estão no PRR. Em relação ao programa PT 2030, que envolve cerca de 23 mil milhões de euros, há, para a gestão de recursos hídricos, 2,5% do total, para o regadio 3,3%, o que dá aproximadamente 6% para a agricultura. Nesta versão muito específica. No PRR, os valores são, as aplicações não são exatamente a mesma, portanto, a floresta 3,7%, gestão hídrica 2,3%, no total praticamente os mesmos 6% para a agricultura. Portanto, no total, estes dois programas envolvem cerca de 40 mil milhões de euros e a agricultura irá receber 2.426 milhões, que é 6%, que é muito inferior ao peso das exportações que a agricultura tem nas exportações. Como vimos, é 20%, e, portanto, receber só 6% dos fundos, quando representa 20% das exportações, há uma subrepresentação muito nítida da agricultura nos fundos europeus. É evidente que nós não podemos comparar exatamente o agroindustrial com apenas a agricultura, mas há, de qualquer forma, uma grande desproporção entre aquilo que a agricultura representa nas exportações e o empenho do governo nas exportações e aquilo que é os fundos que são aplicados à agricultura. Portanto, o que é que eu tinha aqui assim como algumas sugestões para a agricultura, que é a insistência em investimentos específicos para o setor. Pedindo emprestado é uma ideia recentemente replicada pela CAP, que é de termos reservas estratégicas de água, porque nós temos um ciclo de água muito sazonal e, portanto, é muito importante termos estas reservas estratégicas. Em relação ao regadio, a questão de melhorar a eficiência, eu não vou aqui assim entrar em grandes detalhes, mas possivelmente com as alterações climáticas em vigor vamos ter que alterar talvez as culturas que usemos para ser mais eficientes na utilização do regadio. Bom, mas isso é uma matéria em que eu não vou entrar, mas é possivelmente uma questão que vamos ter que repensar. Em relação ao ambiente, e aqui assim lembro-me que há estes dois pilares do programa europeu, o ambiente e o digital, são dois pilares que já merecem uma grande atenção por parte da União Europeia e é previsível que se mantenha. Então, a relação do ambiente é altissimamente da sustentabilidade é altissimamente previsível que se mantenha. E eu aqui queria falar nisto sobre dois aspectos. Por um lado, pela valorização crescente que os consumidores fazem do ambiente e da sustentabilidade. Um produto que tem a marca, está certificado como sendo sustentável, consegue ser vendido a um preço mais elevado. Os consumidores, sobretudo na Europa, estão disponíveis para pagar mais por um produto que tenha certificação ambiental, que é sustentável, e, portanto, é um investimento que vale a pena fazer à procura da parte dos consumidores, para pagarem um produto mais caro porque respeita o ambiente. E este é um aspecto que se tem salientado nos últimos meses e, para minha grande surpresa, o mercado de capitais internacional está a dar um peso
crescente à questão da sustentabilidade ambiental. Neste momento, as grandes empresas petrolíferas internacionais estão a ser alvo de exigências profundas dos seus investidores de terem planos de sustentabilidade e de redução da emissão de carbono. As próprias petrolíferas. E, portanto, está a haver, e o que é extraordinário é porque está a acontecer no mercado de capitais, nas bolsas de Nova Iorque, de Londres, etc., uma pressão crescente por parte dos investidores para que as empresas em que eles investam tenham, de facto, uma postura ambiental sustentável. Portanto, neste momento, já não é uma adolescente, a Greta, que está a defender a sustentabilidade. Não. Isto já passou, não só em termos institucionais da parte dos governos e da Comissão Europeia, já está no mercado dos capitais. As principais empresas internacionais estão a ser pressionadas para ter uma atitude cada vez mais responsável em termos ambientais, em termos sustentáveis. Portanto, isto já não há volta a dar, quer dizer, já chegou, eu diria, quer dizer, já chegou ao nível, digamos assim, máximo de pressão, que é quando é do interesse das próprias empresas terem uma atitude de sustentabilidade ambiental. Portanto, é que assim, quando elas vão defender o ambiente por interesse próprio, quer dizer, isto já é uma garantia de que a coisa já está... e é uma coisa relativamente recente, é extraordinário como é que as chamadas, as reuniões gerais de acionistas, os investidores ativistas estão a ganhar um peso crescente nesta área. Portanto, isto não há volta a dar. Portanto, mas, como há dinheiro dos fundos europeus para investir na área do ambiente, a agricultura não tem que ficar apenas nos setores, na parte que é específica da agricultura. A agricultura deve reivindicar aquilo que está destinado ao ambiente. A agricultura deve ir lá buscar. Nós também investimos para o ambiente. Portanto, se há fundos que são distribuídos para o ambiente, então a agricultura deve ir lá buscar a sua cota parte. E a mesma coisa em relação ao digital. O digital é uma transformação, quer dizer, nem vale a pena estar aqui assim a gastar dinheiro, a gastar tempo a dizer que o digital é o futuro. Quer dizer, todas as empresas têm que ter a sua componente digital e, portanto, as empresas que trabalham no setor agrícola também vão fazer essa transformação, e se há apoios públicos para fazer essa transformação, a agricultura tem que ir lá buscá-los. Portanto, não há, quer dizer, esses fundos não é encarar que da agricultura são só esses. Não, quer dizer, em relação ao ambiental e ao digital, a agricultura deve ir lá buscar os fundos em competição, em pé de igualdade com os outros setores e fazendo valer o seu peso nas exportações. Aproveitar o empenho do governo nas exportações. E há aqui assim um aspecto, nós vimos que a parte da exportação de serviços está com uma queda de 36%. Não só o turismo está com dificuldades no curto prazo, como a médio prazo, porque havia uma questão muito importante no turismo, que era o chamado turismo de negócios. Com as teleconferências, etc., esse turismo de negócios não vai voltar ao que era. Não vai voltar. Portanto, vai haver uma quebra estrutural no turismo de negócios. As pessoas já não vão a Londres fazer uma reunião de 1h30, quer dizer, não vai, faz uma reunião por Zoom. Não faz sentido, quer dizer, mesmo até encontros universitários de 3 dias substituídos por Zoom. Portanto, há uma série de atividades do turismo que vai sofrer uma quebra estrutural, não vai recuperar. E, portanto, essa parte das exportações que nós tínhamos do turismo vai ter que ser compensada pelo resto da economia, porque o turismo não vai... peço desculpa. O turismo não vai conseguir recuperar para aquilo que era, e, portanto, é necessário... Portanto, há aqui uma margem de recuperação que outros setores vão ter que ocupar, porque o turismo não vai ser capaz tão cedo de recuperar ao nível que estava.
O Governo já adiou, tinha uma meta de atingir as exportações atingirem 50% do PIB em 2025. Já adiou para 2027, mas no segundo trimestre, o último dado, caíram para 38%. Portanto, neste momento, há uma diferença muito grande entre aquilo que é preciso alcançar e onde nós estamos. Portanto, para cumprir os objetivos do Governo, vai ser necessário um grande esforço nas exportações. E, portanto, se o agroindustrial representa 20% das exportações, portanto, não há mais, quer dizer, não é possível ter sucesso nas exportações ignorando ou desvalorizando o agroindustrial. Não é possível. E, portanto, outro tema que eu deixo, quer dizer, se há apoios para as exportadoras em geral, o setor agroindustrial tem que ir lá buscá-los. Não só para o ambiente, para o digital, mas também para as exportações. Bom, e portanto era basicamente esta pequena resenha que eu tinha para apresentar. Agradeço-lhe imenso esta apresentação, muito importante. E, se não se importa, deixávamos esta sua apresentação viva, porque pode haver aqui um tema ou outro em que os seus quadros vão ser importantes aqui para o debate, e, portanto, agradecido. Mas a Susana quer fazer uma apresentação. A gente já vamos ver como é que vamos. Portanto, eu ia convidar o Pedro para se sentar agora aqui, passarmos ao debate. O Nuno Serra, vereador da Câmara de Santarém, e antigo deputado, que traz-nos a sua experiência e a sua ação política, para falar connosco. Acabado de chegar. Nuno, obrigado. Peço desculpa, tivemos que avançar, porque estamos condicionados aqui pelo streaming e pronto, claro. E vamos avançar. E por isso eu passaria aqui à conversa e antes de irmos para a questão da PAC, portanto, vimos aqui os grandes números da economia portuguesa, as grandes projeções. Eu tenho aqui uma dúvida ou outra que já lhe ponho ao Pedro numa segunda ronda, mas para já pedir-lhe só uma coisa. Estes números, este trabalho, todas estas conclusões, o Fórum da Competitividade tem um histórico, tem tido uma intervenção muito ativa e de grandes empresas e empresários, e eu pedi-lhe se em 5 minutos me dá uma ideia dos parceiros do Fórum da Competitividade, as empresas estamos a falar, os empresários estamos a falar, e o trabalho tem sido desenvolvido, porque eu acho que é importante as pessoas saibam como é que todas estas conclusões, toda esta análise, onde é que ela vem, quais é que são as fontes e pronto, e pedir-lhe só essa situação para estarmos bem situados do que é que este trabalho está aqui por trás, quem tem por trás, está bem? Só favor. Bom, os sócios do Fórum à Competitividade são algumas dezenas e são muitas das grandes empresas portuguesas, mas não só, e tem e é muito diversificada em termos de setores que estão representados no fórum, desde a banca, o turismo também, várias empresas industriais, do setor agrícola também, agroindustrial, também estão lá representadas e, portanto, e tem sido um trabalho, tem sido muito focado. Nos últimos anos, digamos, há dois temas que nos têm preocupado, 2 ou 3 temas. Por um lado, é a questão do crescimento económico. Portanto, nós estamos muito focados em dizer o que é preciso mudar nas políticas públicas para Portugal crescer mais, porque, de facto, nos últimos 20 anos tem sido uma coisa muito, muito grave. Então, é preciso apostar no investimento direto estrangeiro, como é a sua promoção, e o aumento das exportações. Felizmente, que o Governo já adotou este objetivo das exportações, um bocado, que podia ser mais ambicioso, mas já é melhor, já é bom termos esta meta das exportações e, portanto, há aquilo que nós sentimos é que os temas que o Fórum vai apresentando vão passando sucessivamente para o debate público. Quer dizer, ao princípio ninguém está consciente do problema, mas hoje em dia, por exemplo, eu tenho a ideia que a questão do atraso dos últimos 20 anos já é quase consensual. Ainda não é completamente, mas já é... Eu agradeço imenso. Ao menos 10 anos apontaram-se várias metas e eu lembro, se formos agora a rever, ficamos de alguma maneira frustrados
porque realmente os vários conselhos e as opções que se deram e sugestões não foram seguidas. Eu ia só lhe pedir um favorzinho, e desculpe abusar de si neste sentido, mas era assim: se nos pudesse pôr aquele quadro onde tínhamos os milhões do PRR e os milhões do PN, do PT, que chamou-lhe PT. 2030. Está ali, pode ir para ali. Os tais. Se pudesse estar aí, se quiser ficar ali, esteja à vontade, Pedro. Esse temos os 23 mil milhões. O PT 2030 era a minha dúvida, e estou só-me a situar para depois a gente passar à conversa. Muito bem. O que é o PT? É a Portugal 2030. É o Plano de Investimentos 2030, mas Sim. havia uma coisa chamada PNI 2030. PNI, exatamente. Não era? Há o PNI 2030. Sim, sim. Pronto, eu não vou só dizer, há aqui muitos milhões. Eu lembro que o Primeiro-Ministro António Costa anunciou um PNI 2030, que era o Plano Nacional de Investimentos, que eram cerca de 43 mil milhões. Exatamente. Não é? Esses 43 mil milhões, curiosamente, um ano antes, o mesmo plano, chamava-se também PNI 2030, foi apresentado à Assembleia, salvo erro, por outro governo, falava em 20 mil milhões. Curiosamente, no regadio, para a agricultura, estavam 750 milhões nos 20 mil milhões, e quando o plano duplicou para 43 mil milhões, continuaram lá os mesmos 750 milhões, o que quer dizer que percentualmente caímos. Quando o discurso político refere crescimento, aposta no setor, aposta na coesão. Portanto, estou aqui um bocadinho baralhado com este PT, mas pronto, 23 mil milhões. Entretanto, apareceu o PRR com o Covid, e eu aqui, a sua conclusão fala nestes 23 mil mais 16 mil. A minha pergunta é, pode haver aqui alguma dúvida, é 43 ou é 23? É um número que temos... Não, o PRR integrou, sim, assumiu uma parte, foi? Sim, eu somei os dois, o PRR mais este PT. O PT dá os 40, não chega, mas é mais ou menos 40. Mas Então, há ainda um grande atraso em relação ao Portugal 2020, discussão, e portanto eu julgo que os três devem ser... Isso é outra parte, que é o que é que tínhamos e que ainda fizemos não foi discussão gasto. ou não, pronto. Mas então vamos assim, pode haver aqui, mas é que esta conversa, isto parece que é uma coisa, e é simples, mas quando estamos a falar em 43 mil milhões, é importante que os agricultores e a sociedade em geral saibam que são 43 mil milhões. E saber depois, isto é um número que vamos partir dele como 40 milhões, seja o que for. E depois vamos falar de outro número também mais à frente, que é os 2% do PIB que a agricultura vale. É de facto 2%, o que nós temos aqui na AgroGlobal é 2% do PIB. Estas empresas todas estão ligadas ao mundo rural, ao território rural, à atividade agrícola, seguramente não é 2% e há trabalho a fazer nisso. Mas além dessa situação dos 2%, temos a tal peso nas exportações que era, antes do Covid, 16,8%, que segundo disse, o peso das exportações da agricultura era esse, os 16%. Não, era 20%. O agroindustrial era 20%. 20% de exportações, portanto 2% de PIB, 20% de exportações. Pronto, são estes números que depois o Nuno Serra, que eu vou-lhe pedir aqui uma ajuda também. Agora... Se eu tiver a dizer aqui algum disparate, pronto, estamos aqui agarrados em números. Acrescentar se calhar também aqui, quando o Pedro diz estes 6% que é para a agricultura, e quando fala em agricultura, este aspecto de não ser diretamente para a agricultura, mas via ambiente, se calhar deixa essa pergunta depois também no ar, se é diretamente para a agricultura ou se é... mas se calhar depois pode falar disso. Os 6% que viu mais à frente... Pois, a gestão de recursos hídricos não é só agricultura. O review será claramente para a agricultura. A gestão de recursos hídricos não como isto é a tal primeira conversa, hoje aqui é o ponto de partida e a gente vai para si para a frente, não vamos agora... Eu agora pedia só, e o Nuno, dá-me licença, pedia só aqui à Susana que nos situasse numa coisa chamada PAC 2023-2027, porque há aqui um desfazamento da agricultura, é que nós projetamos a 2030 um país e uma economia e depois vamos para uma PAC que tem um plano de 2027. E eu, se fosse empresário agrícola, fico a pensar onde é que eu estou metido, no horizonte, qual é que se vai passar a seguir na PAC a partir de 2027, e se queria coisa. Para já ia pedir objetivamente à Susana Sassetti, a nossa secretária-geral, que desse aqui um pouco a noção
no que é isto da PAC 2023-2027 e, na ordem dos 1.000 milhões, o que é que vale a PAC, o pacote para Portugal da PAC até 2027? De qualquer maneira, só situar, nós estamos a sair de um quadro comunitário e vamos entrar num novo quadro comunitário em 2023, tal 2023-2027. Estamos neste momento num período de transição, que é 2021-2022, e neste momento estamos na tal, ou pôr em prática a reforma da PAC 2023-2027, e neste momento o que se está a fazer foi criado, ou existe um bolo dos 8,7 mil milhões de euros que foi atribuído a Portugal, e no fundo o que se está a fazer neste momento e o que o Ministério está a fazer neste momento é como é que vai ser distribuído este bolo dos 8,7 mil milhões de euros, tanto a nível de os chamados, o primeiro pilar e o segundo pilar, que os agricultores tanto ouvem falar, que diz respeito ao primeiro pilar aos pagamentos diretos e outras ajudas, o RPB, não é? O chamado RPB, e depois um segundo pilar que é para o desenvolvimento rural e que aí estão incluídas as medidas agroambientais, os projetos de investimentos e todos esses pontos. Neste momento, o que se passa, eu não lhe sei dizer a previsão a seguir após 2027, porque não há, aliás, neste momento existe este valor atribuído a Portugal e neste momento o que se está a fazer é distribuir esse valor, tendo em conta todos estes critérios que são da PAC mais verde, do sistema agroalimentar mais sustentável e, portanto, com os aspectos económico, social e ambiental. Portanto, tudo isto está a ser feito neste momento, não é? Estão a ser discutidos e ainda há 2 dias estive com o Nuno Coimbra a distribuir como é que haveriam de ser, e a Rita também, a ser distribuídos os fundos para as medidas agroambientais, de que maneira, não é? E o peso em cada uma delas. Portanto, neste momento é o ponto em que nós nos encontramos, não é? Neste momento. Muito obrigado. Susana, por estes números. Hoje estamos a finalizar aqui os temas. Como vemos, isto é uma conversa que nós vamos querer manter com muita atenção para chegarmos. Os números têm que ser claros. Matemática é uma coisa rigorosa e, portanto, não pode haver aqui vários números. Nós temos que os ter bem na cabeça e temos que começar a ter presente. Para isso, para projetarmos e para termos um horizonte, temos que ter bem esses projetos. Agora, o Nuno Serra, vereador, deputado, que esteve envolvido na Comissão também Parlamentar da Agricultura, é uma pessoa que está muito perto do território, daqui de Santarém, conhece bem o setor, tem estado muito perto de nós há muitos anos. O Nuno ia lhe pedir aqui uma ajuda, então, que era, no meio disto, que eu acho que a gente está aqui, pronto, estou aqui a perceber aqui estas dúvidas, diga-nos lá, pronto, um pouco comentar esta situação e o que é que nós podemos fazer, ou nós agricultores, ao trazer isto para a conversa, a Associação de Agricultores, o objetivo, eu vou-lhes dizer o que é que foi o grande objetivo. O objetivo é que nós dizemos o que é que nos vai calhar na PAC. E então ficamos o que é que nos vai calhar na PAC e depois andamos a discutir a PAC. E ao discutir a PAC, quem é que mexe na PAC? É o poder que está instalado. Portanto, é o governo que estiver em execução, a partir daí tem um peso fundamental. E quando estamos a discutir a PAC, não discutimos mais nada. Portanto, o tal projeto de crescimento e o planeamento para a frente não existe. E a discussão é sempre ali muito condicionada, se os fundos vêm mais para a direita, se os fundos vão mais para a esquerda, se vão mais para as ajudas anuais às culturas, se vão mais para o desenvolvimento, se vão para a zona A, para a zona B, para a cultura A, para a cultura B, e desfocamos. E a conversa fica muito fechada para aí. Portanto, o nosso desafio, e aí agora que eu lhe peço, e tem todo o tempo, nós temos aqui, desde todo o tempo para estes últimos 10 minutos de streaming que temos, mas que depois vamos continuar um bocadinho mais a conversa, para o Nuno dar-nos aqui uma ajuda a colocar-nos aqui no meio disto tudo e como é que a gente pode usar aqui a conversa agrícola, a conversa que os agricultores têm que ter com o poder político sobre, enfim, o desenvolvimento e o futuro do país, que foi isso que moveu estas entidades que estão aqui, os 4 organismos oficiais, a Câmara de Santarém, com o Nuno Serra, foi quem tratou toda esta situação connosco, a Câmara do Cartaz, a Comunidade Intermunicipal das Águas de Santarém. Isto nos move, nós estamos aqui a falar, nós estamos a tentar projetar ideias concretas para o futuro de um país. Desculpe lá, se me alonguei um bocadinho, mas é para situar aqui um bocadinho. É começar para agradecer o convite, a presença, dar-lhe os parabéns ao Luís, porque
efetivamente, quando nos propôs juntar todas estas entidades, que é uma coisa pioneira, não é normal, mas é isto o caminho, é este o caminho. Para aquilo que nós aqui vamos falar e no futuro, que eu considero da agricultura ao desenvolvimento rural ou do mundo rural, o caminho é juntar todos os stakeholders. E, portanto, desde já dar-lhes parabéns, porque a iniciativa foi fantástica, está a ser um sucesso e, portanto, eu hoje voltávamos a fazer isto, muito mais que isto, o dobro disto, se pudéssemos, porque os debates têm sido fantásticos e realmente têm aportado muita informação para aquilo que nós precisamos de fazer no futuro. Só uma linha, não desculpe lá. Se chamar aqui a AgroGlobal e o Pedro Torres, que o Pedro Torres e a AgroGlobal no seu grande... O Peu é sempre aqui o mentor disto tudo, não é? Se nós estamos juntos, em primeiro lugar, devemos todos a eles. Não é? E depois estamos juntos também, porque o Peu que deu o mote e que lançou este desafio a todos, todos nós depositámos a confiança e trabalhámos em equipa para chegar aqui. É verdade. Portanto, aqui é um trabalho de conjunto, mas pronto, era só esta e é verdade, e é trazer aqui o nome do Pedro Torres, porque realmente é importante. É uma pessoa que hoje em dia pensa no mundo rural muito para além daquilo que hoje em dia é o cotidiano e aquilo que nós temos. Cumprimentar a Susana e o Pedro Brás pelo que, como colegas de painel, mas acima de tudo porque já disseram aqui e aportaram muita informação que vai ser muito importante para este debate. Dar aqui também um cumprimento especial ao Presidente da Câmara de Santarém, o Ricardo, que está aqui presente e que desde o primeiro dia foi um apoiante desta iniciativa. Aliás, nós no nosso mandato, desde o primeiro dia, achámos que o poder local era importantíssimo para aquilo que é o desenvolvimento rural e o Ricardo criou um pelouro com estes fins e, portanto, eu acho que é de lhe tirar o chapéu. Eu não sei se há muitos no país, mas ele fê-lo e, portanto, tem completamente esse mérito de hoje em dia a Câmara de Santarém estar à frente como pioneira nisto de ser uma autarquia a pensar naquilo que são os problemas do mundo rural, porque nos inserimos nisso e não temos, realmente até agora, não vimos da parte do Governo Central no fundo essa resposta. E isto entroncando já naquilo que aqui falámos, dos números, efetivamente, eu nos últimos tempos, portanto, fui deputado, agora vereador, e, portanto, fui-me desligando um bocadinho disto, e nos últimos tempos, quando o Luís me disse vamos participar e ver esses números, ouçam, e isto realmente não há matemática que valha neste governo, naquilo que se tem feito, e isto eu não estou a tirar o mérito que possa ter de alguma ação, eu estou só a dizer de uns números, porque o governo tem a questão do PT 2020, que é o quadro plurianual dos fundos comunitários, não é? Que estamos ali à volta dos 23 milhões de euros. Tem a questão daquilo que é o PRR, do Plano de Recuperação Europeu, que se insere o nosso Plano de Recuperação e Resiliência, que tem 15 mil milhões, mas este plano total de recuperação europeu andará ali à volta também dos 20 milhões de euros, qualquer coisa. Mas depois aparece esta coisa estranha, que é aquilo que nós falámos. Esta coisa que nós falámos do PNI, que aqui falámos muito, que efetivamente aparece aqui com 43 mil milhões de euros, em que 12 mil milhões são do Orçamento de Estado e 12 mil milhões são já do próximo quadro plurianual da Comunidade Europeia. Mas, portanto, isto é uma mescla. Nós estamos a falar de programas que estão uns em cima dos outros, na realidade o dinheiro é o mesmo. Mas depois vamos dizendo que há aqui mais este quadro, mas se formos olhar, há exatamente duas ferramentas. Aquilo que era o quadro plurianual, que nós já sabíamos que iria existir, que eram 23 mil milhões de euros, e há agora aquilo que foi dentro daquilo que é o Next Generation UE, não é? Que andará também à volta dos 25 mil milhões, entre desses 15 mil milhões são aqueles dinheiros que é subvenções, que é fundo perdido, que nós temos direito. Quando o Luís me aqui falou dentro daquilo que é o desenvolvimento rural e aquilo do mundo rural, eu durante os anos estive no Parlamento, nós vamos evoluindo nas conversas, eu hoje falava aqui com a Susana, nós vamos pensando mais. Quando eu comecei no Parlamento a pensar do mundo rural, falava em agricultura. Hoje o mundo rural é muito mais. A agricultura é o ponto mais fulcral, importantíssimo. Mas o mundo rural tem tudo aqui, isto é a agroindústria, tem outra coisa, tem turismo rural, tem um conjunto de coisas onde nós nos podemos alavancar. E onde nós temos que começar a trabalhar seriamente no futuro para ir buscar fundos
que depois podem ser utilizados. Eu só queria dizer que o desprezo hoje em dia por isto do desenvolvimento rural, e eu estava a ver aqui o regadio de 750 milhões de euros, que está isto no PNI, mas na realidade, depois, se nós formos vendo aquilo que foi no PRR, temos para aquilo que é para eu até fui buscar estes valores, temos aqui, efetivamente, para a gestão hídrica, 441 milhões de euros no PRR, mas nos 441 milhões de euros, para o aproveitamento hidráulico do Crato, que é a barragem do Pisão, só temos 171. Isto parece não, nós começamos a ver a ínfima percentagem daquilo que é, por exemplo, nesta questão da água, que é uma questão essencial para a competitividade do país, essencial. Hoje em dia, todos estes fundos que nós temos, realmente existem para desenvolvimento urbano e tudo, mas nos fundos que nós olhamos e olhamos como coesão e para o desenvolvimento do país, da competitividade, uma das coisas fulcrais é o acesso à água. Nós não podemos, em momento algum, ter territórios dentro do nosso país que possam, em qualquer do dia, durante os 305 anos, pensar que não podem ter água. E já aconteceu várias vezes. E hoje em dia, o problema dos governantes é que olham para Lisboa, Porto, Aveiro, Leiria, e acham que está tudo bem. Mas quando olham para os nossos territórios, e se calhar que as pessoas de baixa densidade, onde se insere muito este mundo rural, esquecem-se que se calhar há pessoas que podem um dia ficar sem beber água. E portanto, eu acho que olhar para isto e pôr em todos estes milhões, no fundo, 441 milhões de euros, em 15 mil milhões para a gestão hídrica, é realmente não olhar para aquilo que é a competitividade do país e a necessidade do país de uma forma séria. Mas podemos ir mais longe, que é, dentro daqueles 15 mil milhões de euros, que é do PRR, o que está destinado à competitividade e coesão territorial, portanto, para aquilo que é o mundo rural, aquilo que nós necessitamos, então, 1,9 mil milhões. Nós achamos ainda é algum dinheiro, mas se formos ver, para a expansão do metro de Lisboa e do Porto, estão 2 mil milhões de euros. Portanto, hoje em dia o que olhamos é que este governo olha que é muito mais importante a expansão do metro de Lisboa e do Porto do que trazer competitividade e coesão territorial a todo este nosso mundo. Esse nosso mundo que, e eu agora vou chegar à agricultura, eu não queria muito falar naquilo da PAC e da agricultura, mas dizer, é que nós, se olharmos só para a expansão do metro de Lisboa e do Porto, se ficarmos por aí, aqueles que andam de metro ao fim de 2 semanas começam a cair. Porquê? Porque não têm onde comer. Porque para comerem precisamos do resto deste país, que é este país que lhes traz alimentação, que lhe traz, e eu até faço aqui do sequestro de carbono. Eu não estou a ver onde Lisboa e Porto possam fazer sequestro de carbono suficiente para as pessoas respirarem o suficiente, não é? Portanto, precisamos de um país todo que está à volta e onde eu não vejo isso traduzido em investimento e em apoio. E, portanto, muito rapidamente, para passar a palavra, quando nós falávamos aqui que, e eu acho que é redutor, e nós temos que olhar para isto de uma forma mais geral, 2% do PIB da agricultura, nós temos que olhar, eu no outro dia também fui falar, e eu já não usei a agricultura. Eu comecei a olhar o setor primário e o mundo rural, e os 2% transformam-se, se calhar, em 8%, 9%, e começamos a ter um impacto diferente. Muito bem. Porque a agricultura é uma parte importante daquilo que é o mundo rural, mas na realidade este mundo rural envolve se calhar 10% daquilo que é o nosso país e portanto temos que ter uma atenção diferente. Bom, Nuno, eu agradeço imenso esta apresentação, nós vamos continuar, eu também vou agradecer e conforme prometi tínhamos o streaming, tínhamos que fechar mesmo às 3h30, enfim, são coisas que acontecem hoje de manhã, todos fomos afetados aqui por falta de energia, também cumprimentar o Ricardo Gonçalves, Presidente da Câmara de Santarém, que para além de parceiro, aqui tem sido uma presença viva, presente em todos os debates e, portanto, isso a mim deixa-me especialmente contente porque sei, então, estamos todos aqui, temos estado sempre aqui e temos estado aqui a trabalhar, por isso eu vou-me despedir por já para quem está a ouvir em streaming, nós vamos continuar a falar e um dos temas, pronto, mas isto é um ponto de partida, todos nós, os parceiros de todos que estamos aqui, entendemos que este trabalho que estamos aqui a fazer e que pusemos em streaming vai continuar, é a promessa de todos e por isso muito obrigado por nos terem ouvido e vamos continuar agora fora do streaming. Muito obrigado, Conteúdos Globais, muito obrigado amigo Jorge e pode seguir para o seu compromisso seguinte.